Então, como eu estava dizendo, o miticismo ele surge a partir do resgate de textos antigos da Renascença, no período renascentista. Principalmente os textos que vão constituir o chamado corpus hermético. Corpo hermético, ou seja, os textos atribuídos ao sábio Hermes Trismegistro, que era considerado um sábio do Egito. E a partir daí surge a ideia de que todas as religiões elas se originam de uma sabedoria, se originam da revelação divina no começo dos tempos, e essa revelação divina vai formar toda a sabedoria de todas as religiões. Então, esse sábio Hermes, ele ensina a religião verdadeira para os egípcios, e seus discípulos, ou ele mesmo, de acordo com algumas versões, vai ensinar a verdade, a religião verdadeira também para os hindus, os chineses, os persas, os babilônicos, os povos semitas, judeus e árabes, os gregos, o pessoal do norte o pessoal da Inglaterra e do norte da Europa. Então, todos vão estar ali mergulhados na religião universal, na religião única, na religião verdadeira, que é a filosofia pitagórica. No fundo, é filosofia pitagórica misturada com um pouco de neoplatonismo. Mas aí acontece um detalhe que joga o hermetismo por terra, que são os estudos linguísticos que mostram que os textos de Hermes Trismegisto não são textos do Antigo Egito, mas são textos gregos, escritos no começo do século, no começo da era cristã. E tem também alguns escritos na Idade Média que vão também se somar a esses escritos gregos e vai influenciar na Idade Média a alquimia, a astrologia, o estudo da natureza, vai influenciar a medicina, mas influencia pouco. A influência maior surge no período do Renascimento. Então aparece como sendo o hermetismo cai por terra, quando os linguistas mostram que aqueles textos não são textos do sábio Hermes que viveu no Antigo Egito. Então essa ideia de hermetismo cai por terra. Agora, junto com o hermetismo, vem também a ideia da sabedoria do Egito, que ficou até conhecido a partir de um tempo como egitomania. Se acreditava que toda a sabedoria vinha dos egípcios, que a primeira civilização a existir, alguns pensavam que tinha sido a Atlântida, depois o Egito, mas deixando a Atlântida de lado, acreditava-se que a grande civilização, a primeira grande civilização era o Egito. E o Egito é que levou a religião verdadeira para a Índia, para a China, para a Babilônia, para a Grécia, e para os judeus e etc. Então, o Egito era o grande portador da sabedoria universal. E os hieróglifos egípcios
que já eram conhecidos há muito tempo, começaram a ser traduzidos com as traduções mais ridículas possíveis. Eram considerados como sendo desenhos simbólicos que representavam a verdadeira sabedoria. Os hieróglifos egípcios, aqueles desenhos que se encontram em pirâmides, em todo canto do Egito se encontrava esse tipo de desenho. Não se acredita, ninguém pensou que aquilo era um tipo de linguagem, mas desenhos que representavam a grande sabedoria, que apresentava a grande sabedoria da religião universal. E começaram, então, a traduzir essa sabedoria. Teve um sujeito que traduziu os hieróglifos, alguns, de acordo com ele, ali estava dizendo que a Atlântida ficava no norte da Suméria não, desculpe, no norte da Sibéria, né, que os Atlântidas deviam morrer de frio. Eu não sei se a Atlântida ficava no norte da Sibéria ou se ela era na Sibéria, alguma coisa desse tipo. E que de lá que veio Hermes Trismegisto, e ele veio ensinar a verdadeira religião para Abraão. Depois de ensinar para Abraão, ele, bem, não sei como que ele viveu tanto tempo, mas ele ensinou também para Moisés, para Zaratustra, bem, por aí vai. Teve um outro que, isso é interessante, teve um que traduziu os hieróglifos egípcios e viu que Moisés não, Noé, quando terminou o dilúvio, Noé foi morar na Itália, perto da cidade de Lásio, junto com o neto dele, o neto de Moisés. O neto de Moisés é que é o Hermes Trismegisto. Aí o neto de Moisés foi para o Egito ensinar a verdadeira religião. Lá ele teve um filho chamado Hércules. O Hércules foi para a Grécia, realizou os 12 trabalhos de Hércules. Depois foi morar com o bisavô Noé na Itália, perto da cidade de Lásio. E teve muitos filhos ali naquela região da Itália. Por coincidência, quem estava patrocinando essa pesquisa era uma família que morava ali naquela região. E um dos membros dessa família se tornou papa, Alexandre VI, o pior papa da história da igreja. Assim, do ponto de vista administrativo, ele era muito eficiente. Do ponto de vista ético, bem, é considerado o pior papa da história da igreja, Alexandre VI, descendente de Hércules, de acordo com esse tradutor dos hieróglifos egípcios. E apareceram grandes sábios que traduziram tais hieróglifos e que, por incrível que pareça, até hoje eles são levados a sério pelos miticistas. Eu vi no canal do Antônio Miranda, um pequeno vídeo que ele fez mostrando uma cena, Teologia Reversa, o nome do canal, mostrando uma cena em que mostra o nascimento de um deus egípcio. Esse deus egípcio nasce de uma virgem, aí vem 3 magos para visitar esse rei, esse menino que nasceu da virgem, e uma coisa desse tipo, uma interpretação muito parecida com algum detalhe da vida de Cristo. Isso é falcatrua, isso é falso, totalmente falso. Até hoje, no século XXI, existem miticistas que ainda colocam essas traduções ridículas nos seus textos, como se fossem verdadeiras, citando lá o grande egiptólogo fulano de tal, escreveu em 1800, e vem aquela baboseira imensa, né?
Depois eu vou citar um nome, aliás, citar de uma vez aqui. Eu estou com uma cola. É um sujeito chamado Godfrey Hingst. Ele até hoje ele é citado em livros de miticistas famosos. Eu vou pegar o nome desses miticistas famosos dos dias atuais e mostrar a influência dele. Aqui na descrição eu vou deixar o nome dos primeiros miticistas e dos primeiros livros que eles escreveram. Mas depois eu trago a lista de quem influenciou quem. E esse sujeito influenciou miticistas do século XX. Agora, de acordo com esse egiptólogo famoso, de acordo com a tradução dele dos hieróglifos, ele chegou à conclusão que o Egito foi colonizado por budistas negros que governavam a Ásia. O alfabeto hebraico corresponde aos nomes das árvores inglesas. Ele era inglês, né? Cristianismo e budismo eram formas de maçonaria. Os 12 Césares de Suetônio. 12 Césares é um livro escrito por Suetônio que conta a vida de 12 Césares, mas para esse egiptólogo era apenas uma metáfora astrológica. E João Batista era um mitraísta. Isso de acordo com a pesquisa desse seríssimo egiptólogo e sábio inglês, que até hoje é citado em livros de miticistas. Então, por aí dá para perceber como que os miticistas são sérios, são rigorosos nas suas fontes, como eles pesquisam com muita seriedade, como que o miticismo é levado muito a sério pela academia, muito a sério. Tem gente que diz que é, né? Mas na verdade ninguém liga para esse povo. Mas então, a ideia de que a sabedoria surge do Egito, ela sofre um baque com dois fenômenos. O primeiro, a descoberta de que os textos de Hermes Trismegisto não são textos egípcios, são textos do começo do cristianismo. Por isso que muitas das metáforas... Bem, depois eu falo dessas metáforas. Então, esse é o primeiro baque. A linguística mostra que os textos do Hermes Trismegisto, assim como os hinos de Orfeu, que eu citei no outro vídeo, e os cânticos tem os cânticos de Orfeu e os oráculos caldeus, que foi escrito por Zoroastro, melhor dizendo. Esses três textos que tiveram uma importância muito grande no Renascimento e que eram considerados textos bimilenares, na verdade, eram textos dos primeiros anos já da era cristã. E são textos que são escritos já tendo em vista combater o cristianismo. Então, muitos paralelos que aparecem entre a figura de Zoroastro e Cristo, a figura de deuses egípcios e Cristo, Horus, Sete, isso tudo vem dessa época. Ou seja, depois da vida de Cristo já ter sido narrada, os gregos escrevem coisas parecidas com a vida de Cristo. Mas ainda existe hoje miticistas que acreditam que não, que esses textos foram escritos no ano 1000 a.C. Então, o primeiro baque foi esse. Descobrir que são textos neopitagóricos e neoplatônicos escritos nos primeiros séculos da era cristã. O segundo baque foi a descoberta da pedra de Roseta, que é uma pedra que mostra alguns hieróglifos
egípcios e outros textos em outras línguas. E a partir daí foi possível descobrir que os hieróglifos eram uma linguagem e foi possível decifrá-los, começar a decifrá-los, mas a decifração total levou ainda muito tempo para ser feita. E dessa forma, toda aquela conversa, todas as interpretações antigas da sabedoria egípcia caem por terra. Aquilo ali é uma linguagem que está contando coisas do... Está contando história de Faraó, está ali estabelecendo algumas leis, não tem nada de os grandes arcanos da sabedoria universal, não tem nada disso. Então, com isso, o hermetismo caiu por terra. E surge no lugar dele uma ideia que é a seguinte: a ideia de fundo permanece a mesma, ou seja, todas as religiões têm a mesma origem. Essa ideia permanece a mesma. E todas elas passam pelo Egito. Essa ideia também permanece a mesma, mas aí com a origem do método científico, um pouco antes, não, com a origem do método científico, no período iluminista, tenta-se buscar uma razão material, uma causa material para a existência das religiões. E essa causa material é considerada os astros. Surge então a astroteologia, com Jacques Depuy. Na descrição está o link, aliás, está o nome do livro dele. E o Jacques Depuy explica como todas as religiões têm origem na observação dos astros. A religião egípcia, a religião chinesa, hindu, babilônica, persa. Na época, acho que a religião chinesa não era muito conhecida, não. A religião dos judeus, dos cristãos. Então, essa ideia de que Jesus é uma cópia de outros mitos, que existe até hoje entre os miticistas, veio daí. Totalmente falso. Mas o Jacques Depuy era um pensador sério, só que pensou errado. Ele escreveu uma obra de 12 volumes chamada A Origem de Todos os Cultos Religiosos. Essa obra está errada, ultrapassada, e já não tem valor nenhum, apesar de ser usado ainda por miticistas. E o primeiro livro escrito por um miticista foi escrito por um iluminista chamado Constantin François, conhecido como Conde de Volney, em 1791. Ele escreveu em 1971. Esse é o primeiro livro miticista que se tem notícia. Antes disso, já havia algumas palestras. Atualmente está sendo feito nos Estados Unidos uma coletânea, essa pesquisa recente, de trechos de cartas, de livros e de escritos em geral que toca nessa hipótese do Cristo mítico, de Jesus nunca ter existido. Então, essa coletânea está sendo feita. Mas são poucas citações. O primeiro livro que aparece mesmo é esse livro do Constantin François, Conde de Volney, chamado As Ruínas do Império, ou As Ruínas do Império Romano, não me lembro, mas foi traduzido para o inglês como simplesmente As Ruínas. Esse é o primeiro livro que aparece sobre o Jesus mítico, defendendo que Jesus nunca existiu. E algumas características desse livro
E algumas das características desse livro já pegam um livro do Charles Dupuy. Então, o sujeito, primeiro, o Constantin François, diz que o cristianismo e o judaísmo são cópias de mitos antigos, o que é repetido até hoje por miticistas, né? A vida de Jesus é cópia de mitos antigos, e que Jesus é um mito solar. Essa ideia de mito solar vai sobreviver por um bom tempo ainda. No século XX, inclusive, ela aparece na psicologia de Jung, mas aparece aí como psicologia, né? E aparece também na obra do Joseph Campbell, que é um grande estudioso de mitos no século XX. Ele tem essa tendência de buscar referências astronômicas para os mitos, e tem a jornada do herói, e ele trabalha também com a ideia de mito solar. Mas essa ideia foi derrubada, mesmo Joseph Campbell sendo um grande estudioso, na academia ele passou a ser um pouco rejeitado, um pouco não, ele passou a ser colocado de lado na academia, apesar dos livros dele fazerem um grande sucesso entre o público. Mas que ele era um grande conhecedor de mitos, ele era, sem sombra de dúvida. A ideia dele da origem dos mitos é que é colocada em xeque. Mas surge, então, no período do Iluminismo, essa ideia que até hoje os miticistas repetem, que é totalmente falsa, que a vida de Jesus é um plágio de mitos antigos, de mitos. Inclusive, tem um inglês que eu vou citar mais tarde que vai dizer que Cristo é uma cópia de Krishna, deus hindu, um deus hindu, né? Abraão seria uma cópia de Rama, do deus Rama. Sara, esposa de Abraão, seria uma cópia de Shivratsi, que às vezes é colocado como esposa de Brahma, às vezes como esposa de Krishna, e que Jesus é uma cópia de Krishna. E a ideia de Jesus como um mito solar ainda é defendida por miticistas. A ideia de Jesus como cópia de vários mitos da antiguidade ainda é defendida por miticistas. E isso não tem nem pé nem cabeça, isso já foi totalmente derrubado. Isso nasceu como? Da crença de que Hermes Trismegisto era egípcio, era um grande sábio egípcio, e que a partir do egípcio surgiu todas as religiões do mundo. Totalmente falso. Hoje a mitologia comparada mostra que existem semelhanças entre as mitologias, mas a cultura grega é diferente da cultura egípcia, que é diferente da cultura judaica, que é diferente da cultura chinesa, que é diferente da cultura hindu, que é diferente da cultura judaica. Semelhanças se encontram, mas tem um grau de diferença aí que é muito superior às pequenas semelhanças que se encontram. Mas vem daí. Então, várias alegações de miticistas, várias fontes que eles usam para confirmar suas teses, vêm dessas teorias ultrapassadas de interpretações errôneas dos hieróglifos. Isso pode ser conferido no canal do Antônio, ele tem um vídeo curto em que ele mostra uma série de desenhos egípcios do teto do templo de Karnak, se não me engano, e dá a interpretação toda equivocada, mas que aparece em livros miticistas até hoje, no século XXI. Mas veja bem, gente, isso aí, essa história do Renascimento, isso aí influencia a nossa cultura até hoje. Qualquer pessoa que for numa livraria e na seção de livros esotéricos vai encontrar uma penca de livros influenciados por essa cultura. A teosofia é fortemente influenciado por esse tipo de pensamento, a antroposofia, os símbolos maçônicos
todos surgem nessa época. A maçonaria pode ser anterior, mas a grande parte dos símbolos maçônicos surgem nessa época. Astrologia, alquimia, né, o poder curativo dos cristais, o poder curativo das pirâmides, essa ideia de que as pirâmides são construídas que tem um mistério ali, que elas conseguem captar energia, e que se você ficar dentro de uma pirâmide você fica curado. Tudo isso surge nessa época. E surgem com essas pessoas que os miticistas vão usar como fontes. Agora, é interessante notar que geralmente os miticistas se colocam como céticos e como ateus. E como céticos ateus, eles estão citando fontes de pessoas que eram astrólogas, alquimistas, acreditavam no poder curativo das pirâmides, faziam interpretações ridículas dos hieróglifos egípcios, estavam envolvidos com ordens esotéricas, como a Ordem Rosa Cruz, a maçonaria, tinham toda uma dimensão política. A Revolução Francesa, grande parte dos revolucionários franceses tem esse tipo de influência. Então, para ver, é estranho isso, né? A companhia que os miticistas andam. O sujeito fala que é cético, mas acredita que Jesus é um plágio de várias mitologias. Bem, falar o quê, né? Mas depois dessa primeira onda miticista, o miticismo começa a ser levado para a Inglaterra, para os Estados Unidos e depois para a Alemanha. Para os Estados Unidos, por causa do Thomas Jefferson, que foi presidente dos Estados Unidos, ele esteve na França e teve influência do Constantin François e também do Jacques Depuy. Só que o Thomas Jefferson, quando voltou para os Estados Unidos, se tornou presidente, ele acreditava na existência de Jesus, mas ele acreditava que o cristianismo corrompeu os verdadeiros ensinamentos de Jesus, e ele escreveu uma obra sobre esse assunto, pode ser encontrada gratuitamente na internet, chama A Bíblia de Jefferson. Não sei se tem tradução para o português. Um outro político que teve relações também com as pessoas da Revolução Francesa foi o Thomas Paine. Tanto o Jefferson como o Thomas Paine fazem parte dos pais fundadores dos Estados Unidos. Eles, se não me engano, eles eram maçons e tinham na cabeça também toda essa fantasia de que todas as religiões têm a mesma fonte e que o cristianismo é uma cópia, e o anticlericalismo muito forte, né? Que os sacerdotes e padres sabem que tudo isso é mentira, mas não contam para ninguém, para continuar ganhando dinheiro e escravizando o povo de alguma forma, né? Deixando o povo na superstição. Isso foi para a Inglaterra através de um autor. Esse é um dos mais, Godfrey Hingst, e tem um outro também. Peraí, deixa eu pegar no nome. Gerald Massey. E esse é citado até não aguentar mais pelos miticistas. Esse era francês, foi para a Inglaterra e se auto-intitulava egiptólogo. Escreveu 2 grandes livros, grandes no tamanho, né? 2 livros sobre a interpretação dos hieróglifos egípcios, todos completamente equivocados. E os 2 livros, até hoje, continuam sendo citados por vários miticistas. Vexame.
Então, o miticismo vai para os Estados Unidos, com o Thomas Jefferson e o Thomas Paine, que os dois acreditavam que Jesus existia, mas acreditavam que o cristianismo corrompeu a mensagem original, e a mensagem original era um tipo de pitagorismo, como aparece na maçonaria, e neopitagorismo e neoplatonismo. Foi para a Inglaterra com dois egiptólogos, com um egiptólogo francês que influenciou um outro inglês que também se tornou um egiptólogo de altíssima qualidade, né, interpretando tudo errado. Olha só, esse sujeito que foi que é um dos mais influentes autores, um dos mais citados e mais influentes autores dos miticistas atuais do século XXI, vou pegar o nome dele aqui de novo, Geraldo. Eu estou falando Massey, mas ele é francês, eu não sei como ficaria essa pronúncia, não. Olha, esse sujeito, ele era teosofista, pertencia a uma ordem de druidas, a esposa dele era paranormal, espírita, escrevia em tábuas, escrevia cartas psicografadas. Os dois praticavam a Ouija, aquela tábua Ouija que é para conversar com os mortos. Não sei se vocês conhecem, é uma tábua que tem as letras do alfabeto. Aí você coloca um pequeno objeto em cima, as pessoas colocam a mão e perguntam se tem alguém aí. Aí responde, sim. Qual que é o seu nome? José. Onde você viveu? Vivi no Brasil. A tábua vai mexendo, o pequeno objeto vai mexendo e vai formando as frases, né? E com isso vai se comunicando com o espírito. Com esse povo que os miticistas, é esse povo que os miticistas estão citando como sendo grandes autoridades intelectuais. E, e esse Geraldo, esse egiptólogo que foi para a Inglaterra, a vida dele é bizarra. Depois ele escreveu um texto desqualificando a teosofia, mas eu não sei. Bem, parece que pode ter tido uma confusão, pode ser que ele não era teosofista, mas ele apenas pertencia a uma ordem dos druidas, dos neodruidas. Aliás, o Thomas Paine também. Thomas Paine, o político norte-americano, ele foi também na Inglaterra e, e acreditava que a ordem dos druidas guardava a verdadeira religião do mundo. Tá? E, mas depois de ter ido para os... As ideias foram para a Inglaterra, para os Estados Unidos, mas ainda levou um pouquinho de tempo para começar a aparecer livros nesses dois países sobre o miticismo. E as ideias também vão para a Alemanha. Só que quando chega na Alemanha, aí há um upgrade. Tem o Bruno Bauer. Bruno Bauer é um acadêmico alemão de altíssima competência e ele começa a duvidar da existência de Jesus e depois conclui que Jesus nunca existiu e que o cristianismo é uma cópia, é uma mescla entre o judaísmo e a filosofia estoica. E ele argumenta bem, de acordo com o rigor acadêmico. Então aí teve um upgrade. Mas a tese dele foi derrubada ainda no século XIX. Mas esse era um sujeito sério. Então, desses miticistas, o que nós podemos falar deles? Então, está aqui. O primeiro, né, Constantin François, conde de Volney, escreveu As Ruínas do Império Romano. Simplesmente as ruínas ou simplesmente as ruínas do Império, depende da tradução. Eu já li esse livro. Foi o primeiro ou segundo livro que eu li, se não me engano. Não, foi o primeiro.
Não foi o primeiro, não. Depois eu falo qual que foi o primeiro. Esse livro, esse Conde de Volney, alguém pode falar, uma vez, pode alegar que eu estou cometendo a falácia de envenenar o poço, ou seja, eu estou ridicularizando as fontes do, do miticismo para todo mundo, quando olhar para o miticismo, já saber que é coisa ridícula. Mas isso não é verdade, não, gente. Esse povo é ridículo mesmo. Isso não é envenenar a fonte, não. Essas fontes são ridículas, com exceções, que eu vou citar aqui, e os miticistas do século XXI também são ridículos, com exceções que eu também vou citar aqui. Mas as exceções estão erradas, né? Então, esse Conde de Volney não era nenhum intelectual. Além disso, ele plagiou. O Charles Dupuy, sim, o Charles Dupuy que escreveu Origem de toda a adoração religiosa, e esse sim era um grande intelectual. O livro dele, Origem de todo culto religioso, em 12 volumes, é um trabalho muito bem feito. Ele era um grande intelectual, ele era uma pessoa séria, e nesse livro ele coloca Jesus como sendo um mito solar, mas ele coloca argumentos que naquele período faziam sentido. Então ele é uma pessoa séria. Só que o livro dele caiu pouco tempo depois por causa de pesquisas da antropologia, bem, por causa de outras pesquisas, mas ele era uma pessoa séria. Agora, o Constantin François, não. Constantin François não tinha. Olha só, o Charles Dupuy, antes de lançar o livro dele, ele deu uma série de palestras na Academia Francesa. O Constantin François escutou essas palestras e escreveu o livro dele, As Ruínas do Império. Então, o primeiro livro miticista foi escrito pelo Constantin François, baseado nas palestras que ele ouviu do Charles Dupuy. Ou seja, era um picareta, né? Ele não tinha conhecimento de nada e escreveu um livro baseado nas palestras de uma outra pessoa. A ciência. Então, esse aí já não era uma pessoa interessante, não. Agora, o Constantin François vai se juntar com o Jacques Dupuy e vai fazer uma publicação de uma obra chamada As Origens do Cristianismo, se não me engano, e eu tentei achar o nome dessa obra e a data, mas eu não estou conseguindo. Por enquanto, pelo menos, eu não estou. Daqui a pouco eu acho. Os dois vão escrever. Ele vai, o Constantin François vai retirar. Conde de Volney é um nome muito famoso entre os maçônicos, entre os pesquisadores do Renascimento. Então ele sempre é conhecido como Conde de Volney. Mas eu sempre chamo ele de Constantin François. E ele foi uma figura importante na Revolução Francesa, inclusive na matança de cristãos. Bem, porque se o cristianismo é plágio, se os sacerdotes são todos maldosos que querem preservar as pessoas nas trevas das superstições e arrancar dinheiro delas, então tem que matar mesmo, né? 200 mil católicos assassinados na França por causa dessa brincadeira aí do Christian François, e que os miticistas adoram, né? Então, esse Christian François, ele se juntou, ele pegou um capítulo do livro do Charles Dupuy, o capítulo que fala de Jesus como sendo um mito. Os dois trabalharam juntos um texto e lançaram com o nome A Origem do Cristianismo. E esse foi o primeiro livro miticista que eu li traduzido. Ele tem traduzido em português. E ele defende a tese que Jesus é um mito solar, assim como o Mitra também é um mito solar, e que os sacerdotes mitraístas é que construíram a figura do Jesus histórico. Agora eu não lembro para que eles fizeram isso, mas foram os mitraístas, ou seja, pessoas que participavam da religião dos mistérios de Mitra,
foram eles que construíram o Cristo histórico, que é uma farsa, e que, de acordo com Christian François, o clero sabe que é uma farsa. O Jacques Depuy, Charles Depuy não pensava nisso, não. Então, esse foi o primeiro livro que eu li. O segundo foi do próprio Charles Depuy, A Origem de Todos os Cultos Religiosos. Só que eu li a versão reduzida, não li a versão de 12 volumes, não. Eu li a versão reduzida em um volume só, que também, e que ele mesmo que reduziu, um resumo, né? Tem também em português. Agora, o capítulo sobre o Cristo mítico, eu li eu peguei os 12 volumes que não tem em português, mas você encontra em francês, e na internet você encontra de graça esses livros. Eles fotocopiados, ou em PDF eu não encontrei não, mas fotocopiado eu encontrei. E o terceiro livro que eu li foi esse, As Ruínas, né? O primeiro que eu li foi o do Conde Vonnet e do Charles François, que eles escreveram juntos, baseados em um capítulo do Charles François. Esse foi o primeiro que eu li. Depois eu li A Origem de Toda Adoração Religiosa, e depois As Ruínas do Império. Aí me tornei miticista, né? Eu achava que eu entendia demais do assunto por ter lido 2, 3 livros. Oh, meu Deus do céu, quanto menos a gente entende o assunto, mais a gente sabe, isso em 1990, mais a gente acha que sabe do assunto. Tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, só abre a boca para falar de um assunto quando você tiver lido 200 livros, pelo menos, sobre o assunto. 200 livros não é muito, não. No meio acadêmico se calcula que se deva ler cerca de 100 livros em um ano, né? Então 200 livros, como é misturado com artigo, não chega a dar 200, certo? Então, 200 textos, a pessoa lê em 2 anos, aí ela termina o mestrado. Então, para falar de um assunto, leia no mínimo assim, uns 100 livros e uns 100 artigos. Então, esse Conde Vonnet era um cara que não prestava, esse Charles François Depuy, ele era assim, um estudioso muito, muito importante, muito renomado, e a tese estava errada, mas ele fez um trabalho sério. E o Bruno Bauer, também um alemão, esse escreveu vários livros, né? Crítica histórica dos evangelhos sinóticos, crítica às epístolas paulinas, uma crítica dos evangelhos e uma história de sua origem. Esse último eu li. Esse é um cara muito sério, que as teses foram derrubadas dentro do âmbito acadêmico, mas ele é sério e os livros dele eram muito considerados na época que ele escreveu, que é 1800 e... Não, segunda metade um livro é de 1841, outro de 1850, outro de 1851. Ou seja, na segunda metade do século XIX, né? Esse era sério também. Então, aqui fica esses 3 miticistas, falando de 2 miticistas muito sérios, Charles Depuy e o Bauer, e falando de um que não tem nada de seriedade, que é o Constantin François. Então, eu não estou querendo envenenar o poço, não. Tem gente que não presta mesmo. Então, agora, o caminho a ser percorrido é mostrar o desenvolvimento desse pensamento na Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Depois de mostrar o desenvolvimento desse pensamento na Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos, o miticismo vai entrar numa fase de declínio e só vai ressurgir com o neoateísmo. Então, a gente fala um pouco da fase áurea do miticismo, depois do declínio,
e depois da volta do miticismo com o neoateísmo. Mas o próximo passo agora é explorar esses miticistas alemães, ingleses e norte-americanos. Então, é isso. Acho que esse vídeo ficou confuso. Se ele ficou confuso, eu faço esclarecimentos maiores no próximo.